Aqui no canal e Editora Pipoca e Nanquim, a gente sempre falou e falará sobre quadrinhos, o nosso principal assunto. E vira e mexe, a gente usa a palavra gibi como sinônimo de histórias em quadrinhos. O que de fato é. Exatamente. É um termo muito normal, não só aqui, né? Todo mundo no Brasil usa gibi como história em quadrinhos. Mas essa palavra em questão é um tanto quanto polêmica. E recentemente saiu uma matéria da BBC falando da origem racista da palavra gibi. Né, eles aproveitaram a data de 85 anos da publicação da primeira revista gibi aqui no Brasil e levantaram esse histórico aí, trazendo o assunto à tona, e muita gente não sabia dessa história, né, Lê? É um negócio meio assim, pouco falado mesmo. Gibi é história em quadrinho, a gente nem pensa mais nos outros usos da palavra. O que a gente decidiu fazer? Uma belíssima de uma pesquisa. Recorremos à coleção maravilhosa do Ale aqui e fizemos a pauta desse papel jornal. Então roda a vinheta e vem com a gente. Danielzinho, assunto que a gente ama, gibis, quadrinhos. Mas antes de entrar nesse tema aí, vamos lembrar o seguinte, galera. Nosso quadrinho Mundo Sem Fim está na reta final da pré-venda. Yes! Disponível aí em diversas lojas do país inteiro, no nosso site e na Amazon também, para você comprar, garantir a sua pré-venda. Lembrando que o autor, John Higgins, vai estar com a gente no Imagine Land daqui a alguns dias. Sim. Que legal, cara! No finalzinho de julho encontraremos John Higgins lá em João Pessoa. Vai ser sensacional. Vocês podem levar os exemplares para autografar ou comprar com a gente lá no evento. Exatamente. Os quadrinhos vão estar sendo vendidos pela Jaqueira, Livraria Jaqueira, grande parceira aqui do Pipoca. Eu já tive lá, amei a livraria. Vai ter lá um stand muito legal, com muito material, inclusive o Mundo Sem Fim. Você pode comprar lá, pegar o autógrafo do Higgins. Fantástico, né? E a pré-venda, gente, é assim, sensacional. Aproveita aí o desconto, estamos falando de um dos grandes clássicos dos quadrinhos norte-americanos de todos os tempos. John Higgins, em parceria com Jamie Delano. Jamie Delano, responsável pela primeira fase do Hellblazer, quadrinho importantíssimo do selo Vértigo, e o John Higgins, que fez as cores de Watchmen, Piada Mortal, desenhou Juiz Dredd, desenhou Doctor Who, é um gigante também, e tudo nessa pré-venda maravilhosa nossa, que a gente vai deixar o link na descrição aqui para vocês. Bom, vamos lá. Esse papel jornal, galera, ele é um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, nossos recortes costumam ser outros, mas recentemente a gente fez um papel jornal sobre o gibi de São João. Isso. E calhou de várias pessoas nos comentários falar a respeito da palavra gibi. Um dos gibis mais raros e caros do Brasil. A gente vai deixar o link para vocês conferirem esse programa que ficou sensacional. Isso. Para começo de conversa, galera, é importante pontuar, como qualquer, não que a gente seja linguista, né, mas qualquer linguista sabe que a linguagem ela é uma coisa fluida, né, ela é uma coisa viva, e ela vai sofrendo alterações e ela vai mudando e tentando acompanhar, na medida do possível, as evoluções da sociedade. Então, o que era realidade no passado, ele deixa de ser no presente. Claro que origens, a etimologia das palavras é importante, né? A origem da palavra é importante, mas a sociedade muda e a língua muda com ela, né? E é isso que a gente quer mostrar apresentando as origens da palavra gibi. Eu também fico um pouco triste, Danielzinho. Hoje em dia, quando a gente vê alguns comentários na internet, são comentários muito jogados. A gente tem muitos historiadores de Facebook, sociólogos de Facebook, analistas políticos de Facebook, psiquiatras de Facebook, todo mundo que quer dar suas opiniões, mas que não busca a veracidade dos fatos. Então são opiniões muito estridentes, que às vezes com base simplesmente em uma pensata de uma matéria, ou então em uma manchete, e são opiniões que saem gritando, e não que elas promulguem verdades, mas a gente tem que buscar a realidade dos fatos. Sim, sim. Né? Esse papel jornal vai trazer bastante consistência para vocês, e vai dar a nossa opinião e vai apresentar fatos também. Isso. E para isso a gente vai olhar toda hora para a pauta, né? O Alexandre imprimiu, eu tenho ela aqui no celular, porque é muita informação, muitas datas, muito nome aí dos envolvidos. A gente vai traçar todo o histórico da palavra gibi, chegando até 2024. Exato. Basicamente é isso, né, Lê? A origem qual que é, Alexandre? De onde vem a palavra gibi? Do latim. Do latim. Né? Essencialmente ela vem do latim. O mais comumente aceito é que o viria do gibus, que significa corcunda, corcova, deformado. Então gibus, essa palavra latina,
provavelmente foi a origem do gibi. Inclusive existe a deformidade de gibos. Um termo médico mesmo, termo médico, que é quando a pessoa tem a corcova, tem aquela corcunda. Tem uma malformação que fica corcunda mesmo, Exatamente, que é a mesma corcunda. A minha bisavó era assim, cara. Sim. Ela tinha essa malformação. Eu falei sim, mas eu não conheci sua bisavó. Eu conheço pessoas que... Mas ela era isso. Então existe a deformidade de gibos. Isso. E supostamente o gibos no inglês, ele deu origem à palavra gibbous, que se fala, é usado no sentido de redondo, arredondado, côncavo. Por exemplo, a Gibbous Moon, né, quando a lua tá cheia. E no português foram 2 termos que ele supostamente deu origem, que é o gebo, isso, como adjetivo, que é justamente o corcunda, que tem o giboso, protuberância nas costas, e o gibi. E o gibi. Mas também no gebo também inclui aí indivíduo que se veste mal, sem elegância, ordinário. Como substantivo. Como substantivo, é verdade. Exato. E o segundo significado é gibi. Gibi, G-I-B-I, como a gente conhece, ou G-I-B-Y, também foi utilizado assim, que é como adjetivo também tipo feio e grotesco. Ou como substantivo, moleque negrinho. Exatamente. Isso é uma informação muito importante para toda essa nossa conversa aqui. Esse substantivo. Exato. Então, se você pega dicionários até o meio do século passado, até 1950 e pouco, todos eles, na palavra gibi, vão trazer essa definição. Tipo feio e grotesco ou moleque negrinho, né? Posto, ponto. É isso. Agora, por que supostamente gibbous, o termo latim, é a origem da palavra? E agora a gente vai começar a dar alguns créditos também, porque a nossa pauta aqui é embasada numa tese que o caricaturista e pesquisador Richardson Santos de Freitas, ele fez para o curso de É difícil de falar. Biblioteconomia. Não é tão difícil assim. É difícil para quem é burro. Para quem é que nem o Danazinho, não. Na Universidade Federal de Minas Gerais. Desculpa, Richardson, pelo meu lapso aqui. Ele foi orientado pela professora Lorena Tavares de Paula. Boa. E essa tese está disponível na internet. A gente vai deixar o link para vocês aqui. Sim, vamos deixar aqui. O nome da tese é Do Gibi à Gibiteca. Origem e gênese de significados historicamente situados. E o Richardson, ele fez a pesquisa, galera. A pesquisa. E ele utilizou como base nada mais, nada menos que o próprio acervo da Biblioteca Nacional. Tá tudo digitalizado, tudo não, né? Mas tem muita coisa digitalizada lá. Então ele partiu do que ele conseguia encontrar para ver realmente, de fato, as origens do termo gibi. Isso, e aí ele levantou alguns pontos interessantes. Originalmente, o dicionário Aurélio defendia a tese de que gibi vem mesmo de gibos. Contudo, outros, como o Hawes e o Aulete, preferiram afirmar que a origem da palavra é desconhecida. Quando eu era moleque, Danielzinho, o Aurélio era o dicionário mais famoso que tinha. Sempre foi. Né? É o que a gente tinha em casa, nas levava escolas. Levava pra escola, tal, exatamente. Então, meio que o o Aurélio falava era meio que lei. Então, acho que por isso que é mais comumente atribuído, realmente, gibi veio de gibos, porque era o que o Aurélio falava. Exato. Mas aí você vê o Hawes e o Aulete dizem que não, é origem desconhecida. Aí o novíssimo dicionário da língua portuguesa, publicado entre 1940 e 1943, diz que gibi é a forma inexata de gibi com J-I-B-I e acento agudo. Curiosamente, o Richardson não encontrou outros registros da palavra com essa grafia. Não tem. Com J e acento, não tem. Procurando nos jornais e revistas da Biblioteca Nacional e não encontrou nenhum registro. Então, esse novíssimo dicionário aí está meio equivocado, ao que parece, né? Mas o Lelo e o Dicionário Brasileiro Contemporâneo Ilustrado apresentam como significado, de novo, moleque, negrinho, indivíduo feio e grotesco. Então essas duas definições demonstram que a palavra foi empregada dessas duas maneiras, né? Por muito tempo. Da maneira A, definindo uma criança negra, e da maneira B, vinculada a um sentido pejorativo de pessoa feia, grotesca e hedionda. Começou a virar xingamento. Exato. Né? Pra pessoa feia, pessoa diferente, pessoa esquisita, qualquer coisa, é o gibi ali, ó o gibi ali. Né? Então, essa é a etimologia da palavra, né, galera? Tem essa discordância, será que veio mesmo do latim, será que não veio? Mas se tem um ponto em comum entre todos esses dicionários, é que a palavra significava isso. Isso. Corcunda, feio, deformado, um dos significados, e o outro é moleque negro.
Exato. Aí agora a gente vai, o Richardson ele pesquisou os primeiros usos do termo e ele conseguiu, de tudo que ele viu lá na biblioteca, na Fundação Biblioteca Nacional, ele conseguiu localizar um primeiro, que foi em 1888. Junho de 88, na Gazeta da Tarde, né? Foi uma pesquisa feita na Hemeroteca Virtual da Fundação da Biblioteca Nacional e ele levantou esse primeiro uso da palavra gibi. Lembrando, em maio desse mesmo ano, 1888, rolou a Lei Áurea, né? Promoveu o fim da escravidão no Brasil. Tinha acabado de ser assinada a Lei Áurea, né? Dado importante quando a gente está falando de racismo, né? Exato. Aí, então, na Gazeta da Tarde, na sessão pela polícia, de 4 de julho, mais especificamente, 4 de julho de 1888, está registrado um caso em que um indivíduo, aí abre aspas, assinou o termo de bem viver como vagabundo na subdelegacia da Freguesia da Lagoa, Joaquim dos Santos, vulgo Gibi. O apelido do cara era Gibi. Era Gibi. Gibi tá grafado com G maiúsculo e Y, né? Isso, Y então, no final. É a primeira incursão que ele encontrou do termo gibi, sendo utilizado por um negro, né, na ocasião que estava dando entrada na delegacia. Né? Registrado como vagabundo. Aí, em 12 de janeiro de 1890, foi encontrado um segundo registro de uma pessoa com alcunha gibi, publicado na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. E é relatado da seguinte maneira, abre aspas, famigerado capoeira Noberto de Oliveira, conhecido pela alcunha de Gibi, autor da navalhada. Gibi com Y no final de novo. Novamente um caso policial. Isso, né? Isso. É importante dizer que o Richardson, na tese dele, ele lista outros casos aqui, né? Mas a gente não... Quem quiser, o link tá aí, pode acompanhar a tese dele, né? Só selecionamos os primeiros. Só selecionamos os 2 primeiros e tal, mas é importante dar um panorama sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Isso. Aí é importante frisar que por volta de 1905, o termo transformou-se em uma gíria racista mesmo, sendo utilizado pela elite brasileira preocupada com o fato de maior parte da população brasileira ser formada por descendentes de africanos, indígenas e miscigenados, né? E de acordo com o Richardson, de onde a gente pegou todas as informações, ele ressalta aqui, ó, a partir de 1905, com o fim do regime de escravidão e a importação de teorias eugenistas para tentar implantar uma política de branqueamento da população do Brasil, gibi torna-se gíria para meninos negros, com significado racista. Atrelado a isso, os negros nos jornais e revistas da época eram retratados em desenhos estereotipados, que se torna uma tendência de estilo. E aí agora, nessa data, 1905, e falando da representação estereotipada, a gente chega numa primeira publicação importante. Em quadrinhos, exatamente. Que é o Tico Tico. Então você vê que a gente tem uma linha do tempo bem clara. Em 1883, você tem a implementação da tese da eugenia na Inglaterra. Em 1888, Richardson descobriu o primeiro uso da palavra gibi aqui. A gente não consegue entender de que forma exatamente era o contexto do uso de gibi nesse momento. Né? Mas a gente sabe que era aplicado para pessoas negras. E é isso, e coincide com o fim da escravidão. Coincide com o fim da escravidão. Aí você tem a elite brasileira com medo da população, em sua maioria negra, indígena e miscigenada, usando vários artifícios aí, vários xingamentos e tudo mais, basicamente sendo branco babaca, né? Isso, e aí em 1905, quer dizer, alguns anos depois do primeiro uso do gibi, por conta dos registros que nós vemos, aí sim a gente já vê claro o termo gibi sendo utilizado de forma racista. Isso. Né? Então, essa é a linha do tempo que a gente tem até o momento. E por que em 1905 é uma data importante? Porque a gente tem o lançamento aí da revista Tico Tico. Ela foi fundada em 1905 pelo jornalista Luiz Bartolomeu de Souza e Silva. E foi a primeira publicação do Brasil direcionada para o público infanto-juvenil. Né? Era um misto de quadrinhos, com textos educativos, com atividades para colorir, passatempo, esse tipo de coisa. Então era um grande misto de coisas. E foi um puta de um fenômeno editorial, né? Vendia mais de 100 mil exemplares. Foi assim um negócio bem impressionante mesmo, a criação do Tico Tico e a divulgação disso, né? Em 1906, o artista José Carlos de Brito e Cunha criou a série O Talento do Juquinha. Ele é muito conhecido como J. Carlos. Isso, né? J. Carlos. J. Carlos, exatamente. Pra Tico Tico. Essa história ele fez... O Talento do Juquinha era uma série regular da Tico Tico. Exatamente. Já no ano seguinte, né? Isso, em 1907, né? Em 16 de outubro de 1907, essa história era sobre um menino branco travesso aprontando várias confusões, né? O Juquinha era isso, né? Ele era um moleque super travesso, era isso. Aí, então, em 16 de
outubro de 1907, o J. Carlos, ele apresentou um novo personagem a esse cotidiano do Juquinha aí, que era o Gibi, com Y no final também. Que nada mais é do que um menino preto retratado de forma muito estereotipada. É o primeiro negro a aparecer numa HQ brasileira que se tem notícia, né? Então esse acaba sendo o mérito da história, mas não é mérito nenhum pela maneira como ele é retratado. E aí, não é questão só no Brasil, tá, galera? Era, como a gente já falou assim, era retratado em todos os lugares. Nos Estados Unidos, na Europa, tá? Em todos os lugares a figura do negro era retratada dessa maneira, extremamente estereotipada. Como um reflexo da racista mesmo. Sim. Na matéria da BBC, eles entrevistaram a Laerte e ela falou uma frase lá que ficou muito na cabeça e depois eles reutilizaram várias vezes isso durante a própria matéria, né? É a ilustração estereotipada do caso da mascote da revista Gibi. Só que vale para toda essa situação, né? Que é um menino negro como se desenhava em tempos de racismo livre. Né? Basicamente é isso. Bem estereotipado mesmo. Então, bem preto, o beição vermelho e tudo mais, né? E assim, ele era sempre passado para trás, ele era sempre tratado como o burrão da história. Era sempre isso. Realmente era um veículo racista, não tem como colocar de outra forma. E essa primeira aparição, a história ela chama Ignorância de Gibi, e o Juquinha, imediatamente ele fica espantado com a cor do garoto. E fala, né? O moleque mais preto que até hoje tem se visto. Então ele ficou chocado com a diferença ali, né? Aí nessa história a gente descobre que o nome do menino é Isidoro Carneiro, o novo copeiro da casa. E Gibi é o apelido que Juquinha dá ao garoto para debochar de sua cor e condição social. De acordo com o que é levantado, eu não sei se tem todas as edições do Tico Tico, como é que se diz, digitalizadas, mas foi levantado aí que tem 8 aparições desse personagem Gibi nas histórias do Juquinha. E eu nunca fiz a coleção do Tico Tico, eu não tenho nada, exceto alguns almanaques. Esse almanaque, por exemplo, de 1933, o Tico Tico de 33, ele é bem posterior a isso daqui, mas os elementos racistas conseguem ser observados todos aqui. Então, por exemplo, esse personagem aqui, ele é o Azeitona, né? E ele é retratado exatamente da mesma forma. O Tico Tico, que a gente falou, era uma revista de bastante renome, era publicado o Mickey. O Mickey, nessa época, ele era ainda chamado de O Ratinho Curioso, era publicado o Gato Félix, alguns poucos personagens reconhecidos para os dias de hoje. Eu tenho mais edições do Tico Tico. Nossa, olha, a representação é muito racista mesmo, né? Coloca ele até com uma tanguinha, como se fosse, sei lá, de uma tribo exótica, exato, né? Esse aqui é o Azeitona, que tem esse negocinho. Olha, aqui. Tem outro aqui, é bem... E esse é o de 35 que eu tenho. Eu tenho mais alguns almanaques, né? Mas serve justamente para vocês verem aqui como era o estereótipo do negro nessas publicações de época. E quando a gente fala estereótipo, a gente não está se limitando a publicações marginais, a gente está falando da grande mídia e de grandes autores também, né? A gente viu, por exemplo, o cara que é um dos maiores, se não o maior de todos os tempos, que é o Eisner, que nos trabalhos iniciais dele desenhava os negros dessa forma. Ele desenhou por muito tempo negro, assim. É horrível dizer, mas era a linguagem vigente. No Spirit, ele fez o personagem Ébano branco, que é uma representação muito racista. Né? Nesse momento aqui, o que a gente está mostrando é como eram as coisas na época, e ao longo desse programa a gente vai ver, felizmente, a evolução disso tudo, né? Sim. Aí uma outra curiosidade, né? Um segundo personagem chamado Gibi surgiu nas páginas do O Jornal, em 1931. Publicação que foi adquirida pelo Assis Chateaubriand, um nome importantíssimo aí para a mídia impressa brasileira, né? O jornal foi adquirido por ele em 1924 e deu origem aos diários associados, também de grande importância para o Brasil. Aos domingos, nas páginas dominicais do Jornal das Crianças, eram publicadas tiras da dupla Pirolito e Gibi. Então esse uso do Gibi associado à história em quadrinho não começa necessariamente com a revista Gibi. Já tem antes, como a gente está vendo, né? Exatamente. E a estreia do Pirulito e do Gibi, ela aconteceu no dia 21 de outubro de 1931. O roteiro básico trazia o menino negro sofrendo com as brincadeiras do menino branco. Agora a gente chega num ponto interessante da história, que você mencionou o lançamento do Gibi. Aí você fala assim, puxa, mas peraí, o Gibi era uma publicação do Roberto Marinho, a gente já vai chegar lá, né? E ele decidiu meter um negócio racista na capa, ele esperava vender uma revista racista. Como é que é isso? Não foi isso não, galera. Porque em meados dos anos 30, a palavra gibi começou a mudar de significado novamente. Deixou de ser aquele xingamento que era relacionado à deformidade,
né? Do corcunda, do deformado, da coisa feia e tal, não sei o que lá. E aí começou a ser mais comumente utilizada. Continuava sendo uma palavra racista, não estamos dizendo que não, né? Mas começou a denominar as crianças negras. Por quê? Porque o gibi passou a ser o menino que vendia jornais. É isso. O jornal, você teve lá, desde da criação da imprensa, lá atrás, por Gutenberg e tudo, tal, não sei o que lá. Em um determinado momento, quando começaram a surgir as grandes máquinas de jornal, o jornal começou a ser vendido em ampla escala. Né? Meados do século XIX, meados do século XIX. Já começou a virar uma mídia muito, muito consumida em vários lugares do mundo, né? Inclusive no Brasil, né? E aí chegou um ponto que aí lá no começo do século XX, lá por volta dos final dos anos 20, início dos anos 30, você tinha jornais sendo vendidos em larga escala e precisava de mais pontos de venda. Os que existiam não estavam sendo suficientes. Então eles começaram a colocar o papel do vendedor de jornal nas ruas. São diversos vendedores espalhados em vários pontos das grandes cidades. E inicialmente eles contratavam adultos para fazer isso, para vender jornal, para ficar gritando, ô jornal, isso. Não sei o quê. Que a gente vê em filme às vezes. Só que eles logo perceberam que, uma criança pode fazer isso. Isso. Né? E vai ser bem baratinho para eles o custo. Mais fácil você pagar uma criança do que você pagar um adulto. Lembrando que nessa época, tá, galera, não era só tempo de racismo livre também. A exploração infantil não era considerada exploração infantil. Tinha até uma glorificação do trabalho infantil, né? Olha, Exato. Tá ajudando a família, olha que bonitinho, tá aprendendo os ofícios do pai. O trabalho infantil só foi proibido no Brasil na nossa Constituição de 1988. Estão falando de 50 anos depois disso. As famílias negras, elas tinham já dificuldades financeiras extremas e todo mundo tinha que ajudar. E eram poucas as tarefas que um garoto negro, um garoto de 11, 12 anos de idade podia fazer. Ele podia ser engraxate, podia fazer outras coisas. Quer dizer, ele podia fazer tudo, mas não tinha acesso a nada. Podia fazer em termos de aceitação social. Eles não estudavam. Eram outros tempos, né? Então, ele acabou sendo associado ao vendedor de jornal. Então aqui ele virou um gibi. Isso, o Richardson, ele pontua um negócio legal que ele fala assim, na tese dele. A maioria dos vendedores de jornais eram meninos pobres que ajudavam a sua família a trazer algum tipo de sustento para casa ou eram crianças órfãs e abandonadas tentando sobreviver. As empresas de jornais usaram dessa condição social para contratar seus menores para a distribuição de seus exemplares. Eles ficaram conhecidos como os pequenos jornaleiros. Aí, por volta da década de 30, o termo gibi mudou mesmo, virou isso. A molecada que vendia jornal. E, essencialmente, era meninos negros. Exatamente. E aí ficou gibi, olha o menino negro lá vendendo jornal. Chama o gibi lá, pega um jornal pra mim. É isso aí. Virou isso, né? Isso daí, em um determinado momento, galera, acabou começando a ser um problema social para as cidades também. Porque esses meninos, eles moravam com muita frequência na periferia, ou seja, longe dos centros de distribuição dos jornais. Era difícil para eles ter que fazer essa viagem de ida e volta todos os dias para pegar os jornais, para distribuir. Eles começaram tudo a dormir nas ruas, começaram a ficar amontoado lá perto das editoras. Né? O que levou a primeira-dama na época, Darcy Vargas, esposa do presidente Vargas, a fazer uma fundação dessas crianças no Rio de Janeiro. Em 1938, ela fundou a Casa do Pequeno Jornaleiro, que era para acolher essa molecada mesmo da moradia, educação, alimentação e apoio médico para essas crianças que estavam morando na rua, esperando o gibi sair para vender e ganhar um troco. Então, olha só, virou um... Que loucura, né? Pensar esse panorama social acontecendo. Você vê que era uma coisa grande mesmo, a ponto de você ter que fazer uma fundação para acolher essas crianças. Não estou falando de 3 crianças espalhadas por aí, era um puta monte de criança. Exato. Saca? Isso em 1938. Um ano antes, também tem um fato muito importante para a história dos quadrinhos brasileiros, né? Que o Roberto Marinho lançou o Globo Juvenil, que foi um suplemento importantíssimo também. Assim, fez os quadrinhos se tornarem muito famosos no Brasil, né? Afinal de contas, a gente está falando da editora O Globo, lançando um suplemento infanto-juvenil, né? Exatamente. Ele queria concorrer com o suplemento juvenil, que foi lançado alguns meses antes pelo Adolfo Eisen. O Adolfo Eisen era colaborador do Roberto Marinho, lançou a ideia para ele falou, não quero, isso não vai vender, vai desmerecer o trabalho da nossa editora, do nosso jornal. O Adolfo Eisen foi lá e fez o suplemento juvenil, fez um baita de um sucesso. A Roberto Marinho tentou tirar o atraso fazendo o Globo Juvenil, né? E tirou o atraso, né? Toda essa história aí, aliás, da gênese do quadrinho nacional, é muito bem contada no livro A Guerra dos Gibis, do jornalista Gonçalo Júnior. Sim. Foi recentemente relançado pela Conrad. Ficou fora de catálogo há muito tempo, vale a pena vocês irem atrás. E ele fala que esses 2 suplementos, eles giravam ali na casa de 200 mil exemplares.
tiragem de 200 mil exemplares para cada um. É um negócio colossal, né? E aí começa, como eu mencionei, a Guerra dos Gibis, né? E a guerra vai ficando acirrada. Em 1937, o Adolfo Eisen, ele lança a primeira revista em formato comics do Brasil, que é justamente o Mirim. Mirim, essa aqui é a edição 1 do Mirim. Uau, você tem a original. Eu tenho a original aqui. É curioso, né? É formato comics, mas a minha tá um pouquinho refilada, infelizmente, mas é realmente muito difícil. Ela tá em muitas boas condições, mas ela tá refilada, mas é difícil achar ela em condições melhores. Ela nada mais é do que um periódico dobrado, né? É um periódico dobrado que virou uma revista comics, emulando o que estava sendo feito no exterior. O Eisen, ele fez uma viagem para o exterior, para os Estados Unidos especificamente, adorou, né? Viu como estavam sendo as coisas lá e trouxe o modelo para o Brasil. O futuro é história em quadrinho. É o comic book, né? Que ele viu lá. Foi visionário total. A Mirim 1 tem um mérito que pouca gente fala aqui também, que é a estreia da DC no Brasil. Olha só. Então você tem aqui o personagem Sirius Sanders, que ele foi publicado originalmente na Detective Comics 1. Então, DC chega aqui no Brasil. O primeiro comic book brasileiro é o Mirim e a primeira aparição da DC também tá aí. Muito louco. Caramba, né? Que histórico, hein? Embora não fosse um super-herói, né, era um detetive, sim, mas a gente tem aqui. Então, o Eisen lança o Mirim. Mirim. E essa palavra é importante também. A palavra Mirim, também é importante. Né? Porque agora a gente vai ver uma recorrência desse tipo de apelido para essas revistas, né? Isso. Porque o que acontece? Um ano depois, o Eisen, inquieto e apaixonado por quadrinhos, ele decide lançar outra revista. Aí ele faz Lobinho, dessa vez em formato tabloide. Que também é um apelido para criança, infantil. Criança. Lembrando que Tico-Tico já era, né? Principalmente no sul do país, era utilizado para denominar criancinhas, pessoas pequenas, né? Ah, tá. Então era o Tico-Tico. Então você já tem... Mirim e Lobinho. E exatamente, você já tem esse denominador em comum para eles. Essa primeira edição do Lobinho era os tabloides. Tá? Era um tabloide grandão, até maior do que o do Globo Juvenil, extremamente raro, mas apresentou Tarzan e vários outros personagens. A revista Lobinho, que foi publicou Batman e outras coisas, ele veio um pouquinho depois. Aí o Roberto Marinho respondeu essa publicação do Eisen com o lançamento da Gibi, isso em 1939. Então, chegamos na revista em questão. Na revista em questão. E aí, por isso que o denominador comum é importante. A revista, ela era voltada para o público infanto-juvenil. E ela já comunicava essa informação no título. Tico-Tico, Mirim, Lobinho, Gibi. Posteriormente, a gente ainda vai ter Guri, Biriba, né? Também, os biribinhas e tal. Então, era uma maneira de comunicar a informação. Tudo apelido para criança. Quando o Roberto Marinho decide colocar o nome Gibi, ele cria uma mascote também, que era justamente o menino negro que vendia os jornais. Né? Então ele vai um pouquinho além e ele coloca a figura do menino negro lá. Então ele não está promovendo, na mente dele, ele não está promovendo um xingamento. Porque na sociedade em que ele vivia, não era assim que eles entendiam. Ele tá vendo, ele trabalha com publicações. Ele vê a importância desses garotos distribuindo o jornal lá. Vê que é essa temática do nome da revista com apelido de criança. Todo mundo ali estava utilizando Gibi, e fala, estão chamando a molecada assim. E batiza um Gibi. Batiza a revista. Exato. Então, em retrospecto, olhando com os olhos de hoje, a gente entende os erros disso tudo. Mas olhando com os olhos da época, né, você compreende qual foram as decisões dele. Não deixa de ser uma decisão equivocada sempre a representação racista, né? Total. Dessa mascote aí, né? Total. Eu trouxe algumas edições aleatórias aqui, tá, gente? Do Gibi, dá pra você ver direitinho, né, Zinho? Tá vendo aqui, ó, ele aparecendo? Sim. E a mascote, ela permaneceu inalterada ao longo de muitas edições. Até o 1700 e tanto, acho que eu anotei na pauta. 1740. 1740. Aqui, ó, eu trouxe alguns gibis aleatórios que eu disse. Até 1950 ela ficou inalterada. Com a imagem do garoto. Aí depois mudou para o novo gibi, mas a gente já fala disso. Essa capa aqui, por exemplo, é uma capa importante porque anuncia o Tocha Humana e o Namor juntos no gibi mensal. Aqui é uma capa com o Anjo, que vai estar no Globo Juvenil. Uma capa com Superman, né? Hoje tudo que tem Superman vale ouro. Uma capa com Brucutu também, personagem importantíssimo da época. Que coleção, hein? Meu Deus. Uma capa com Mandrake. Enfim, grandes personagens foram publicados ao longo do tempo no gibi e sempre aí com a mesma mascote lá do ladinho. Né? Cabe dizer que a estreia da Marvel no Brasil aconteceu também na revista Gibi,
né, que foi a chegada do Namor, uma das revistas Marvel mais valiosíssimas. Eu não tenho essa, adoraria ter. Se você tiver uma e quiser me dar de presente, eu aceito. Ou vender por um preço camarada. Camaradinha, também aceito, né? Mas olha só, olha essa quantidade de personagens, né? Olha o tamanho dessa revista, né? Ela fez muito sucesso, trouxe personagens icônicos, apresentou muita coisa interessante do mercado norte-americano para o Brasil, e dá para entender porque ficou indissociável o nome, né? Porque ela se tornou muito, muito popular, né, Lê? Uma revista que apresenta Mandrake, Brucutu, Superman, Namor, Tocha Humana, toda essa galera que é importantíssima até os dias de hoje, fez um sucesso tremendo, era lido no Brasil todo, Fez né? tanto sucesso que o Roberto Marinho resolveu lançar uma segunda revista, que era o Gibi Mensal, né? E o Gibi Mensal, ele era mais encorpado, e enquanto o Gibi normal era uma publicação trissemanal, significa que era publicado 3 vezes na semana. Caramba! Né? Porra, cara. Impressionante. Vendia 60 mil cópias por edição, de acordo com os arquivos da própria editora RGE, né? Fontes fidedignas, porque da própria editora. O Gibi Mensal vendia 85 mil. Caramba. É coisa pra dedéu, Danielzinho. Puta vida. É coisa pra dedéu. O nome Gibi começou a ser extremamente associado, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só pra concluir algumas coisinhas, esse daqui são algumas edições do Gibi Mensal que eu trouxe, e nem todas as Gibis Mensal a mascote aparecia. Essa aqui, o Tocha Humana, tá na capa, é a edição 5, não tem o mascote. Essa aqui é a edição 8, tem o Namor na capa e tem o mascote. Começou a ser meio esporádico. A maior parte das vezes o mascote aparecia e outras não. E que você falou, e nos anos 50, quando o mercado editorial começou a mudar um pouquinho, a revista Gibi foi reestruturada e virou um novo Gibi. E aí eles mudaram o mascote também. Então, aquele garoto mais maltrapilho, mal vestido, foi vestido com roupa de gala. Então antes aquele tava com uma camisetinha branca simples, com suspensório e shortinho. Esse era realmente o vendedor de jornal. Sim. E aqui eles colocam com uma roupa de gala. Fraque e cartola. Por que isso? Não sei. Eu não sei. Eu tenho as minhas suspeitas. Eles quiseram atualizar, quiseram sofisticar um pouquinho. E eles acabaram criando uma representação tão racista quanto. Sim. Mas acompanhou um movimento de época. Eu trouxe alguns gibis novos. Também aqui tem o Capitão Marvel Jr. na capa. Olha só. Aqui tem um Tarzan, uma capa bem bonita. Aqui tem o Zorro, que é o Cavaleiro Solitário, que a gente já sabe. E o novo gibi teve uma sobrevida aí por vários anos também, publicando Mandrake, Fantasma, Buffalo Bill, vários desses personagens. E esse mascote com a vestimenta de gala foi até a edição 1775. A numeração disso, né? Também era um monte, né? 3 vezes por semana. Impressionante. Só que a partir daí também o destaque não fica mais no novo gibi, o título da revista, fica no personagem principal daquela edição. Aí um dado importante é que o mascote foi aparecendo em algumas edições da revista, não era uma coisa obrigatória, como a gente já citou, mas a partir de 1953 desaparece completamente. Aí só fica o nome Gibi mesmo, né? Aí, pessoal, depois a revista Gibi acaba, passa uns anos fora de circulação e tal. Em 1974, em novembro de 1974, para ser mais específico, a RGE resolve trazer de volta a publicação. E ele em formato tabloide. E eles lançam o Gibi semanal. Foram 40 edições. Eu trouxe algumas aqui só para ilustrar, eu tenho a coleção completa, claro, né? Eu trouxe algumas só para ilustrar. A diferença dessa publicação aqui é que o mascote retorna, ele não tem mais um posicionamento fixo, ele começa a interagir com o logotipo e com os personagens na capa, sempre com umas montagens bastante inventivas. Então, olha aqui, ó, por exemplo, na edição 1, você tem ele deitado aqui na frente do logo, projecionando a tela, uma tela de cinema mostrando o Nick Holmes. Continua sendo uma representação bem estereotipada, né? E já vão falar sobre isso. E de novo, menino pobre e tal, olhão, eles carequinha. retomam aquele primeiro menino. Ó, na número 2, que tem o Tarzan na capa aqui, ó, ele tá assustado com o Tarzan. Na número 8, ele tá tomando uma flechada na bunda. Uma aqui, lança. E essa daqui, às vezes ele foi o protagonista da capa, inclusive na última edição, a edição 40, em que ele tá dando tchau.
ó, isso aqui é o fim da publicação. Essa capa é icônica, né? Essa capa é bastante icônica. Aí entra uma questão, né? Enquanto lá nos anos 30 a gente falava a respeito de uma sociedade extremamente racista, vivendo um período de eugenia, de tudo isso, a gente está nos anos 30, né? Essa publicação é de 1974, 75. Movimentos sociais importantíssimos já tinham acontecido nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Outros tipos de publicação já eram lançados no Brasil há muito tempo. Os quadrinhos da Marvel, por exemplo, já existiam. Putz, se for falar de representação negra nos quadrinhos, pega os exemplos da Marvel da época. Pois é, a revista Luke Cage já tinha sido lançado aqui. Pantera Negra já tinha sido lançado. Então, quando a gente está nos anos 70, o negro não é mais retratado dessa forma. Então, na minha opinião, já é uma... embora essa publicação seja incrível, essa publicação gibi, porque trouxe de volta vários personagens da King Features, tá? Não estou falando do conteúdo da revista, mas a gente está falando dessa escolha editorial extremamente equivocada. Foi infeliz, né? De nos anos 70 fazer essa representatividade. Por mais que o editor na época quisesse fazer uma homenagem ao gibi original e tal e tudo, foi errado, foi bem errado. A revista Gibi retornou nos anos 90, né? Teve curtíssima duração, publicada pela Globo, já tinha virado RGE para Globo, alternava a publicação da King Features um número e Marvel da outra. Então, número 1 é o Fantasma, número 2 é a estreia da Marvel Force aqui no Brasil, número 3, Recruta Zero, aqui tem o Esquadrão Supremo número 4, e fora acho que 10 edições lançadas, felizmente sem mascote. Sem mascote, só o gibi colocado aqui do lado, de maneira bem discreta. Como tem que ser, né? Exatamente. Sim. Só que aí... Nessa altura do campeonato aconteceu uma mágica da língua. Qual o nome dessa mágica? Metonímia. Metonímia. Que o significado da palavra mudou. Mudou, exato. Exato, o significado muda. O significado muda pelo sucesso que foi a revista Gibi, que a gente já falou, vendendo a torto direito, e porque essa revista pertencia ao Roberto Marinho, que era dono do grupo O Globo. Que começou como jornal e se tornou-se um mega grupo, essa corporação, a Globo, que existe até hoje, né? E começou a não medir esforços até para combater certos movimentos que começaram a acontecer aqui no Brasil em meados dos anos 40, movimentos muito similares ao que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 50 com o Werther, que queriam proibir a publicação de quadrinhos, que queriam falar que era mídia subversiva e tudo tal, e ele começou a combater isso ativamente. Um pouco de ideologia, gosto de acreditar eu, mas principalmente porque vendia demais. Sim. E ele combatia isso, e quando ele fazia esse combate nas mídias dele, no jornal dele, e todas as mídias que ele aparecia, ele sempre utilizava o termo quadrinhos? Não, ele utilizava o termo gibi. Então, midiaticamente, isso começou a ser exposto para a população como um todo. Né? E aí começou a virar sinônimo. Tudo começou a virar gibi. A tese do Richardson pontua aqui, ó. Foi encontrado no dicionário Aulete de 1958, um dos primeiros registros onde gibi passa a significar revistas em quadrinhos. A edição define gibi, negrinho, moleque, Rio de Janeiro, revista em quadrinhos. Percebe-se então que a definição mantém o significado de menino negro, exclui o grotesco e o feio e acrescenta o significado de HQ vinculado à cidade do Rio de Janeiro. Olha que loucura, galera. Por isso que no início do vídeo a gente fala que a língua ela é viva, ela é fluida e ela acompanha a sociedade, né? Então, nas primeiras definições de dicionário encontradas lá atrás, a primeira que vinha era o mal formado, o deformado e tal. Posteriormente começou a vir a definição do negrinho, do moleque negro. Nesse momento, o moleque negro ainda continua, em 58, a gente está próximo dos anos 30 ainda, né? O moleque negro continua, mas já vem a definição da revista em quadrinhos. Né? E hoje, no dicionário de hoje, se procurar em qualquer dicionário, definição? História em quadrinhos. História em quadrinhos. Legal, né? Interessante, né? É lindo de você ver em que uma história horrorosa, né, uma coisa pavorosa de racismo da pior estirpe mesmo, pior racismo horroroso mesmo, uma sociedade extremamente babaca, se transforma em algo que inspira tantas pessoas hoje em dia. E a mídia conseguiu dar a volta. A palavra deu a volta. A palavra deu a volta, exatamente. É muito louco, né? Eu lembro que quando saiu essa matéria da BBC, teve isso, né? Muita conversa, muita gente falando um monte de bobagem, mas teve alguns canais, alguns veículos muito interessantes comentando o assunto. E aí o Meteoro Brasil lançou um vídeo no YouTube falando sobre isso, e o jornalista Marcelos Vinícius, ele teve um momento lá, uma frase muito legal dele, que a gente vai até passar aqui para vocês, que ele falou bastante disso que a gente está conversando aqui. Eu acho
que é importante o resgate histórico. Eu acho que a gente não pode tirar da palavra gibi esse contexto, essa história, porque o Brasil tem um hábito muito grande de se esquecer do passado, com uma velocidade impressionante. Assim. A gente não se orgulha do nosso passado e a gente não usa ele como lição, a gente prefere varrer para debaixo do tapete. Então, acho que é legal saber que certas origens, que certos contextos, ainda mais algo que para muita gente tem uma memória afetiva tão grande quanto história em quadrinhos, quanto a palavra gibi, eu acho que é importante a gente saber isso. Pô, isso está diretamente relacionado com a história do Brasil, que está direcionado com como a gente tratou, como a gente lidou com a nossa escravidão, como a gente lidou com o pós-escravidão. Eu acho que esquecer isso não é bom para nenhuma sociedade. Dito isso, eu não acho que a gente deva demonizar a palavra gibi em 2024. Eu acho que a gente conseguiu, ao longo de várias décadas, quase um século, né, mudar o significado desse significante. E não é um símbolo que está em disputa hoje em dia. É isso que eu quero dizer. Sim. Ninguém fala de gibi hoje em dia com essa conotação. E não posso falar por todas as pessoas, mas eu não me sinto ferido quando eu ouço a palavra gibi, porque eu acho que esse significado se transformou. E é exatamente isso que o Marcelo falou, né, Lê? Exatamente. A gente não pode esquecer o passado, não pode apagar essa história, tem que lembrar constantemente dela. É importante entender como a coisa toda aconteceu aí, mas também não precisamos parar de usar a palavra gibi, dado que ela se transformou completamente, né? Você não demoniza o termo gibi, né? Porque o termo gibi mudou. E é uma coisa que é adorada por todo mundo. Sim. Né? Marcelo disse tudo. Então, e a gente vai continuar usando o gibi aqui. A gente usa em texto editorial, muitas vezes, quando a gente usa muito a palavra quadrinho, HQ, histórias em quadrinhos, a gente põe gibi ocasionalmente, sabe? Virou sinônimo mesmo, né? Mas aí, né, se você tinha uma curiosidade, por que nos Estados Unidos é comics, na Itália é Fumetti, na França é bande dessinée, e da onde tinha surgido o gibi aqui? Durante anos, Danielzinho, teve uma lenda popular aí de que gibi era um doce. Sim. Um doce de amendoim. Doce de amendoim que existe até hoje. Na minha juventude, eu acreditava que era isso, cara. Sim, eu também fiquei curioso com isso, fui pesquisar. O doce é posterior à criação da revista. Acho que o doce é de 41, 42, alguns anos depois do surgimento da revista. Uma coisa assim. Mas a gente viu aqui, por meio de toda essa pesquisa que o Richardson fez, que nós fizemos e outros veículos fizeram também, que não tem nada a ver com doce, né? São outras origens, um pouco mais sombrias, um pouco mais sinistras, mas a capacidade do ser humano de se reinventar, de superar as adversidades, superar os momentos, e deixa aí uma lição enorme pra gente de como a gente tem que tocar a nossa vida positivamente, focar nas coisas boas, né? Superar as amarguras do passado. Aprender com a história e melhorar. E é isso a mensagem do Papel Jornal de hoje. É isso. Que videozaço, hein? Olha só quanta informação, olha que registro, olha que apuração que foi feita aqui no canal Pipoca Nanquim. Isso vale o seu joinha, não é mesmo? Vale. Então, e se você der joinha o suficiente, a gente pode fazer um papel jornal só sobre a publicação gibi mesmo, trazendo os personagens mais importantes, os momentos mais emblemáticos, aí focando nas histórias. Papel jornal mais como vocês conhecem mesmo. Boa. E qualquer informação que vocês tiverem adicional a tudo isso, por favor, deixem aqui nos comentários. Será um prazer trocar ideia com vocês. Demorou? Demorou. A gente se despede por aqui. Tchau, tchau.